Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante a gente traz uma resenha honesta em forma de conversa bem humorada com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra te prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história! Sejam bem-vindos, leitores, ao primeiro episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina. E hoje a gente vai conversar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. No Leitura Obrigatória, a gente conversa sobre os grandes clássicos da literatura mundial, sem spoilers, para despertar sua curiosidade e convidar você a refletir sobre obras que nunca deixam de fazer sentido. Preparados para tirar mais um livro da estante? O Morro dos Ventos Uivantes foi publicado em novembro de 1847, por Emily Jane Brontë. Esse foi seu único livro publicado, já que a autora faleceu no ano seguinte, aos 30 anos de idade. Uma das primeiras traduções da obra foi feita por Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. No prefácio da obra, a tradutora faz a seguinte reflexão: tudo o que ela quis dizer da sua vida, da sua alma, dos seus sonhos singulares, dilo no romance e nos poemas. No romance, principalmente. Parece que nele pôs quase tudo que trazia guardado no peito, e morreu do livro como se morresse do parto. A gente pode perceber que a obra é muito representativa da vida da própria autora, que colocou muito de si nos personagens que escreveu. O Morro dos Ventos Uivantes é considerado um livro de estilo gótico, subgênero do romantismo, que surgiu no século XVIII. Esse tipo de livro costuma carregar sentimentos profundos e intensos, como solidão e tristeza, em atmosferas sombrias, de terror e mistério. Até aqui, já conseguimos ter uma dimensão de que não é uma leitura leve, fácil e simplória. O título do romance vem da propriedade onde parte da história se passa, Wuthering Heights. Em dialeto regional, Wuthering descreve o som do vento forte e tempestuoso que uiva pelos morros de Yorkshire. Assim, o Morro dos Ventos Uivantes simboliza não apenas o ambiente selvagem e isolado da narrativa, mas também o temperamento turbulento e apaixonado de seus personagens, refletindo a intensidade emocional que atravessa toda a obra. A sinopse do livro é de uma história que se passa no norte da Inglaterra, e ela é carregada de um amor intenso, ódio e rancor. Catherine Earnshaw e Heathcliff se conheceram ainda crianças, quando o pai de Catherine volta de uma viagem a Liverpool com um menino órfão, de origem cigana. Apesar da rápida conexão entre as duas crianças, era claro como Heathcliff não era visto como um igual dentro da família, resultando em uma trajetória de muito ressentimento e amargura. Acho que a partir da sinopse, do livro, quando eu comecei a ler, eu não tinha tanta dimensão do quão amargura realmente tinha o livro e de tudo que eu ia enfrentar nos capítulos, do início até o final da história. E acho que logo do início a leitura me envolveu muito, porque achei muito interessante como toda a história é uma perspectiva de uma outra pessoa, que é através da Nellie, que é a governanta da casa. Então todos os sentimentos e toda a história foi interpretada por outra pessoa. E isso eu achei muito interessante, como a autora conseguiu envolver a gente ao ponto de não se tornar cansativo e como a gente ficou tão imerso nos sentimentos dos dois que realmente não pareceu que era uma pessoa contando, pareceu que tu tava seguindo uma narrativa, né? A gente se sente bem inserido na história contada pela Nellie, porque mesmo sendo ela a narradora do início ao fim, a gente até esquece. Eu, em muitos momentos do livro, até esquecia que era ela que estava contando a história. Realmente parecia que eu estava vivendo dentro da história que ela estava contando. Exatamente. E eu achei que a Emily foi muito maravilhosa em descrever o ambiente da história, porque eu tinha uma imagem muito clara na minha cabeça sobre como era a casa, sobre como eram os personagens. Eu criei uma imagem muito vívida na minha cabeça, que eu consegui realmente ver, assim, os personagens e tudo o que tudo a história... se conecta, né? Exatamente. Eu acho que o ambiente se conecta muito com os sentimentos dos personagens, porque logo já no início do livro a descrição do ambiente já é de um espaço, assim, sombrio,
que tá sempre chovendo ou com muito vento, num campo aberto, assim, parece que passa já uma imagem de frio e desconfortável, assim, sabe? Realmente não era um lugar fácil de se viver, né? Exato. A gente imagina uns dias muito solitários dentro de uma casa enorme, meio escura, isolada também. Que todas as outras construções, casas ou até o vilarejo era quilômetros de distância, tinha que caminhar um bom tempo para chegar na casa dos vizinhos, então já passa uma sensação de isolamento. E é uma sensação para mim que parece nunca passou. Foi desde o início. Sim, desde quando eles, mesmo até quando eles eram crianças e até quando eles interagiam, eu sempre senti assim que, caramba, deve ser muito isolador tudo que eles vivem, né? Da família, do ambiente. E é uma coisa que até quando eles cresceram, até no fim do livro, foi muito essa sensação que... De sofrimento, de tristeza e rancor. De sempre buscar alguma coisa a qual eles não conseguiam alcançar, né? Não conseguiam realizar. É verdade. Parece ser uma busca incansável de alguma coisa. De algum pingo de felicidade. Parece isso, assim, uma tentativa de viver a vida de uma forma um pouco mais feliz e que as pessoas os personagens se sentissem um pouco mais realizados. E acho que sempre, desde o início do livro, sempre estava muito ligada ao dinheiro, que eu acho que na época era muito comum isso. Até hoje em dia, né? Hoje em dia o mundo gira em torno do dinheiro. Então eles tinham aquela falsa ilusão de que se eles tivessem muito dinheiro... eles seriam felizes, os problemas seriam resolvidos. Então acho que a Catherine foi uma personagem também que se deslumbrou completamente com esse... com dinheiro, esse aspecto, né? Porque era uma família que não tinha tantas condições assim, então quando ela finalmente encontra o Linton e quando ela fica aquelas semanas na casa deles, ela realmente muda, ela se transforma, aquela riqueza, aquilo que ela nunca teve, cega ela a um ponto de que ela não consegue mais ver outra coisa. Eu acho que o próprio Heathcliff também, em muitos momentos, desde a infância, ele fica pensando o dia que ele vai poder ter mais dinheiro para ser considerado parte desse universo que ele vive, mas ele vive como um excluído, né? Então, ele usa, eu acho, também desse aspecto financeiro para tentar se igualar aos demais, assim, de ser um cavalheiro, ter posses ou ter mais condições para poder ser visto como um igual. E é muito interessante no Heathcliff que tu falou, porque o dinheiro também, pra ele, era muito ligado à vingança. Ele é um personagem extremamente vingativo, até quando ele era criança a gente consegue ver, justamente por ele ser um cigano, ele foi muito... excluído, né? Excluído. Então, realmente, ele ouviu coisas muito pesadas desde quando ele era criança, de que ele não fazia parte, que ele era diferente, de que ele não se encaixava, de que ele era errado, que muito preconceito contra ele, contra a aparência física dele e o intelectual dele. Então, desde o início, o dinheiro pra ele foi uma forma de pensar, não que eu quero também só ser rico, eu quero ser rico pra poder me vingar. E tirar tudo dessas pessoas. É. Como eu posso afundar essas pessoas que me fizeram mal, né? E roubar o dinheiro delas, enfim. Ele leva num... É muito interessante como a Emily descreve isso e desenvolve ao longo dos capítulos e como ele se torna um homem tão cego por essa vingança. Mas a gente vê que realmente existem detalhes, eu acho que são da própria personalidade dele, mas também é muito incentivado pelo ambiente em volta, porque logo que ele chega na casa do pai da Catherine, que ele adotou ele ainda quando criança, logo que ele chega, ele já percebe que ele não pertence àquele espaço por não ser branco. E no momento em que a Nellie conta essa chegada dele, a gente já vê que existe até uma dificuldade da narradora em definir qual a etnia do Heathcliff, porque ele não é negro, mas ele também não é branco. Então,
Ele não pertence a nada, né? Ele não pertence a nenhuma caixinha, ele não tá em nenhuma definição. Então acho que isso torna ele não pertencente. E eu acho que esse sentimento de não pertencer, ao mesmo tempo que gera uma tristeza profunda nele, acaba despertando um lado da personalidade muito violento até, assim, de sentimentos muito ruins por todas as pessoas em volta. E ele quer devolver esse sentimento ruim que ele sente pros outros, né? E eu adoro também que é muito raro o momento que ele externaliza essas palavras. É realmente uma interpretação do leitor, uma coisa que é construída aos poucos, ao ponto de tu pensar: esse homem realmente é meio maluco da cabeça em relação a isso, sabe? Tu começa a julgar ele, tu começa a ter tua própria opinião, mas não é algo que, embora é escancarado como um todo, não é falado diretamente, não é falado né? diretamente. Verdade. E eu acho que a construção da personagem Catherine também acontece isso. Não é uma coisa escancarada, assim, do caráter dela por ela falar certas coisas ou algo muito direto. É toda uma construção de comportamentos que ela vai tendo com o Heathcliff, com a Nelly, com o pai, com o irmão. Conforme ela vai vivendo as experiências do livro, com os personagens, a gente vai vendo como ela é uma pessoa, assim, bem autocentrada, egoísta, quase uma pessoa narcisista, assim, que sempre fica pensando como que ela pode se favorecer com as situações. Ela manipula todo mundo ao redor dela pra fazer as vontades dela. Exatamente. E talvez a única pessoa que ela pense um pouco além de si mesma é o Heathcliff. Mas em muitos momentos também ela traz uma reflexão assim de que ele é a mesma pessoa que ela. Ela vê ele quase como uma extensão dela mesma. Então já perde um pouco essa visão de que ele é outra pessoa. No fundo, ela vê ele como uma parte de si, por isso que ela defende tanto e faz tudo por ele. E é por isso eu acho que é interessante essa construção do romance, né? Um romance que não é um romance. Que a gente, quando eu comecei a ler o livro, eu tinha essa impressão que era um romance, né? Exato, eu também. E não, na verdade, é completamente, acho que o famoso romance que não deu certo. Acho que é isso, assim, que eu fiquei pensando. Que justamente por todos esses sentimentos de preconceito, de vaidade, de narcisismo, acaba um romance que nunca conseguiu ser concretizado. Tu Exato. Claramente sente como eles se amam, mas o sentimento de rancor, de amargura é muito forte. Impede o amor de ser concretizado. Em nenhum momento tu se questiona esse amor dos dois. Tu sabe que existe, tu sabe que eles se amam. E tanto que teve várias oportunidades para eles se resolverem. E Exato. Até no último momento eles não conseguem, eles escolhem não seguir por este caminho, justamente por vaidade, por dinheiro, por qualquer outra coisa menos o amor deles. Eu acho que acaba que fica meio que em segundo plano. O que vem em primeiro lugar é sempre a vingança, o rancor. É isso que eles escolhem manter. Me parece que é quase uma escolha esse sentimento de rancor profundo um pelo outro, sabe? É muito louco, porque ao mesmo tempo que era só sentar e conversar e se resolver, sabe? Fica com esse sentimento. Hoje em dia a gente tem uma conversa muito mais aberta sobre falar sobre sentimentos, de tentar ter uma comunicação clara, que eu acho que reflete muito anos atrás. Elas eram muito mais fechadas, elas não tinham esse entendimento de realmente compartilhar os sentimentos, de tentar resolver os problemas. Às vezes uma coisinha que acontece já vai virando uma bola de neve. E ninguém nunca se acerta. Nunca consegue se resolver, sabe? Por causa que uma coisa que acontece no passado transforma o Heathcliff e a Catherine e meio que define todo o futuro deles depois. Eu acho que eles se entregam a esse destino quase de não vamos ficar juntos, esse nosso amor
nunca vai se concretizar, e eles quase se entregam pra isso de um jeito que, assim, tá bom, aceitamos que isso não vai acontecer, mas então escolho sentir rancor e ficar quase um ódio, né? É muito interessante como o ódio e o amor andam juntos nessa história. É verdade. Porque eles querem se machucar, querem, parece, o tempo todo atingir. Ver o outro sofrer, né? Ver o outro sofrer. Justamente porque, tu me fez sofrer uma vez, então eu vou lá e vou te fazer sofrer também. Mas daí tu me fez sofrer também, então eu vou te fazer sofrer de novo. E fica nesse ciclo vicioso, né? Fica nesse ciclo vicioso pra sempre. Tipo, é impressionante como eles não conseguem sair disso, né? Se livrar desse ressentimento. Então, por que essa é uma leitura obrigatória? Eu acho que a complexidade dos sentimentos nesse livro, assim, torna o livro uma leitura obrigatória. Porque o amor, da forma que é descrito nesse livro, é muito difícil, eu acho, de um autor conseguir desenvolver os sentimentos, assim. Todos os sentimentos e toda essa trama dos personagens, assim, e a Emily conseguiu fazer isso com muita maestria, assim, do início ao fim a gente se sente parte da história, a gente compreende os personagens. Tu julga os personagens ao mesmo tempo que tu, no fundo, tu entende as motivações deles. Então não existe um vilão e uma mocinha. Todos os personagens são problemáticos, moralmente ambíguos, assim, que às vezes fazem algo que tu pensa, tá certo, em outros momentos tu julga e pensa, não, isso tá muito errado. E eu acho que é por isso que é tão bom, porque as pessoas, elas são assim, né? Exatamente. E embora seja um tempo muito antigo, as pessoas continuam tendo esses sentimentos muito complexos, e a gente consegue mudar as opiniões, e uma coisa pode se tornar amor, outra hora a gente tem muita raiva de uma pessoa que a gente ama, então os nossos sentimentos realmente são muito complexos. E ela conseguiu descrever perfeitamente uma história que consegue representar todas as esferas dos sentimentos, assim. Exatamente. Essa complexidade humana é muito bem retratada. Então, acho que por isso a obra é realmente atemporal. E uma das coisas que eu mais gosto também, que, como a gente disse anteriormente, que tudo gira em torno do dinheiro, foi muito incrível como, mesmo eles atingindo tudo que eles queriam atingir, eles conseguiram conquistar o dinheiro, o status social, eles conseguiram atingir tudo que eles queriam, e mesmo assim eles não eram felizes, eles eram extremamente miseráveis, eles não conseguiam se sentir realizados. Eles sempre passaram sufocados por esse sentimento de infelicidade, de isolamento, de amargura. Então acho que é uma história redondinha, totalmente fechada. O leitor consegue sentir raiva, tristeza, consegue sentir o amor deles ao mesmo tempo de tá acontecendo coisas muito tristes, às vezes até meio absurdas, assim, e a gente até consegue entender que eles ainda assim eles se amam, né? Então, isso acho que é o ponto principal, assim, de por que essa leitura é obrigatória. Então, acho que é bem claro que recomendamos. Eu acho que não tem como não falar também da adaptação que saiu agora no cinema sobre o livro, né? Que foi todo mundo já deve ter ouvido falar do filme, porque tá bem em alta essa adaptação. E muitos debates correm sobre muitos fatores desse filme. Desde a escolha dos atores, a escolha da trilha sonora, os figurinos, os ambientes, são tudo... Parece que não se encaixam na história, que não tem apuração histórica. Exato. Não. Eu acho que tem muitos pontos desconexos do livro. Isso... Porque eu acho que um dos pontos que mais me dói em relação ao filme é que o livro justamente é sobre um amor que não consegue ser... Não se concretiza e não consegue se desenvolver, porque os sentimentos deles são tão intensos que eles não conseguem suprir isso, né, pra ficar juntos. E aí o filme parece que apaga completamente isso, na minha visão. É verdade. E sexualiza até a história, né, de uma forma que no livro não acontece. Não tem nenhuma sexualização no livro. De forma alguma, né? Então... E eu acho que também um ponto
essencial do livro, que foi infelizmente cortado, foi a etnia do Heathcliff, né? Que ao escolher o ator Jacob Elord, eu acho que acabou apagando uma parte imprescindível da história. Porque ele é justamente uma pessoa que não se encaixa. Ele não pertence. Não pertence. É fora do padrão do que é aceito naquela sociedade da época e, enfim, os padrões até de relacionamento, que era esperado de casamentos e tudo mais. E aí eu acho assim, escolher um ator branco pra interpretar um personagem que no livro claramente não é branco, foi uma escolha infeliz, porque eu acho que toda a história gira em torno desse sofrimento do Heathcliff em não pertencer e, consequentemente, da Catherine. Porque mesmo a Catherine sendo difícil, né, e uma pessoa também muito vaidosa, a gente entende porque, um pouco, porque que ela escolhe o Linton nos contextos da época. Me parece que não, que ela só escolheu ele por escolher. Ou só por meras questões financeiras, porque ele tinha mais condições e tal, mas é muito mais profundo do que isso. Se parece que ele é tipo um herói que vem salvar ela da miséria. Vem salvar ela. E uma coisa também que me incomodou muito foi... Eu achei o Radcliffe extremamente romantizado no filme, ao ponto de que tu fica... Pai, coitado dele, porque ele ama ela e ela não corresponde, ela não escolhe ele. Ai, mas ele tá ali o tempo todo rondando dela, porque ele faz tudo por ela. E na verdade não é bem assim. No livro, ele faz coisas bem pesadas. Exatamente. Eu acho que romantizar esse comportamento totalmente tóxico e violento dele, assim, violento não fisicamente, mas psicologicamente é muito violento com ela. Enfim, de toda a intenção de vingança dele, eu acho que isso no filme, infelizmente, se perdeu completamente. Parecia uma versão uma fanfic criada a partir do livro, né? E enfim. Foi quase eu acho que seria melhor se o filme não tivesse dito que foi baseado no livro. Poderia ter dito que foi inspirado, ou, não sei, tentar fazer um filme com uma história um pouco diferente, trazer para um outro olhar, né? Não sei, mas... Como adaptação, realmente peca muito, né? Peca muito e foge completamente do livro. Da moral, Da moral da história. Eu acho que talvez pra mim, a pior parte realmente foi o Heathcliff ser branco no filme e depois toda a parte de sexualização da história, assim, que realmente nenhuma dessas duas coisas faz sentido algum com o livro. Então, é muito triste. Pra mim, é muito aquilo de... Parece que tudo que o Radcliffe fez, ao invés de ser uma forma de vingança, era uma forma de querer ficar com a Catherine. Ficar com ela, de querer alcançar ela de alguma forma. Ele ficava, tipo, rodeando ela e, na verdade, não é o que acontece no livro. Ele não tem interesse algum. Em algum momento do livro, eu acho que ele percebe que realmente eles não vão ficar juntos e isso se torna quase um combustível pra ele continuar sendo uma péssima pessoa com ela e com todos ao redor. Não é como se ele estivesse buscando estar com ela a todo custo e querendo a companhia dela. Não é assim. Então isso acaba tornando essa adaptação que tu olha bem e triste. Tu pensa, meu Deus, que história é essa, sabe? Que livro é esse que eles estão se baseando? Porque não é o Morro dos Ventos Uivantes, sabe? A gente não se conecta com a história do livro ao ver o filme. Isso sem dúvida. Bom, tirando isso do filme, né? Acho que vale ressaltar que, independente dos pontos que não gostamos do livro, se tiver, né? Porque... eu acho que independente de eventuais críticas ou, enfim, pontos que a gente não achou tão interessante, que eu acho que nesse caso a gente não achou nada. Eu acho que realmente é muito bom o livro. Eu amei, assim, 5 estrelas. Eu também. Pra mim é sensacional. Eu acho muito bem escrito, muito bem desenvolvido. A história me prendeu do início ao fim. Pra mim também. Eu achei, assim, nem um pouco cansativo. Tu vai se sentindo realmente parte dessa
nenhum ponto negativo pra Também falar não. desse livro. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que cada um tem a sua percepção, né, sobre a história que lê e tudo mais. Então, a gente recomenda muito a leitura desse livro, porque Realmente vale a pena. Pra finalizar, a gente escolheu as citações favoritas do de livro. cada uma. De cada uma. Então, eu vou começar lendo a minha. Meus maiores sofrimentos neste mundo têm sido os sofrimentos de Heathcliff. Fui testemunha deles e senti-os todos, desde o começo. Meu maior cuidado na vida é ele. Se tudo desaparecesse e ele ficasse, eu continuaria a existir. E se tudo mais ficasse e ele fosse aniquilado, eu ficaria só num mundo estranho, incapaz de ter parte dele. Meu amor por Linton é como uma folhagem da mata. O tempo há de mudá-lo como o inverno muda as árvores. Isso eu sei muito bem. E o meu amor por Heathcliff é como as rochas eternas que ficam debaixo do chão. Uma fonte de felicidade quase invisível, mas necessária. Nele, eu sou o Heathcliff. Sempre, sempre o tenho em meu pensamento. Não é como um prazer, porque eu também não sou um prazer para mim própria, mas como o meu próprio ser. Portanto, não fale mais em separação. É impraticável. A minha frase favorita, a minha citação favorita é essa aqui. Seria me degradar casar com Heathcliff agora. Por isso ele nunca saberá o quanto eu o amo. E não porque ele seja bonito, Nelly, mas porque ele é mais eu do que eu mesma. Do que quer que nossas almas sejam feitas, a dele e a minha são iguais. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago, ou a guiada do fogo. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigado por escutar até aqui e até o próximo episódio. E é isso, gente. Fim do episódio. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima leitura. Até mais! O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @TaNaEstantePod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!